Olá a todos, estou aqui nesse vídeo para falar dos calibradores homologados pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Para quem viu o primeiro vídeo, esse vídeo é uma reformulação para tirar algumas dúvidas e resolver algumas polêmicas que foram geradas no primeiro vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco mais, colocando algumas informações a mais e também algumas situações que não foram comentadas no primeiro vídeo. Esses kits aqui são os kits que foram montados pela CBTE. Nós temos aqui o kit de provas de rifle internacional, o kit de provas nacionais, e o kit ISSF e o kit completo, onde constam todos os 14 calibradores usados pela CBTE. Os outros calibradores eu vou mostrar logo mais, que são calibradores que não são utilizados pela CBTE também. Eu vou mostrar um pouco sobre as lentes, qual a diferença de um calibrador para o outro, qual a situação em que vão ser usados, e vou tentar resolver o máximo de dúvidas do pessoal. Além dos 14 calibradores que constam no kit oficial da CBTE, nós temos mais 3 calibradores que não estão contemplados nesse kit. Tá? São os calibradores de 5,5 negativo, que são utilizados em provas a nível nacional que não são oficiais e que permitem o uso do calibre 5,5, e mais o calibrador de 6,5 mm que foi feito a pedido de atiradores que usam esse calibre nas provas de F-Class. Os calibradores passaram por um rigoroso processo de homologação, ao qual foi examinado todos os detalhes, inclusive a questão dos materiais utilizados. Tá? Todos os calibradores são feitos de um material inoxidável, a mola é de aço inox, o pino é feito de alumínio no caso dos maiores, né, dos calibradores que são acima de 15 mm, e os outros são feitos de latão. Okay? Esse material realmente tem uma grande durabilidade com relação à corrosão, então você pode tocar, manusear, né, não tem problema nenhum, que realmente vai ter uma resistência muito maior do que os calibradores que são encontrados a nível mundial, inclusive. A mola tem a finalidade de impedir que a pessoa que está calibrando o furo faça qualquer movimento involuntário que venha a puxar e aumentar o furo para qualquer direção, certo? O calibrador é uma peça extremamente necessária, uma vez que o furo deixado no alvo sempre é menor que o diâmetro do projétil. Eu tenho aqui um alvo, vou mostrar para vocês, é um alvo Krieger, é um alvo alemão, certo? E nós temos aqui, pode ser visto, um furo muito menor do que o diâmetro do projétil, certo? Esse furo provavelmente foi feito com um chumbo de cabeça arredondada, ou Domed, o que faz uma marca muito mais recortada, muito mais perfeita, certo? Mas é muito importante que a gente tenha essa noção, que o furo ele vai ser sempre menor que o diâmetro do projétil, certo? Outro diferencial do calibrador é a tag de acrílico, onde você pode ver a logo da CBTE, que foi uma exigência da CBTE, e a numeração do calibre. Em outros fabricantes, muitas das vezes você não tem como identificar qual é aquele calibrador. Normalmente é feita uma identificação visual que muitas das vezes dá muito trabalho. A tag de acrílico também conta com essas pequenas ranhuras que não tem apenas a finalidade estética. Também serve para um grip melhor nos dedos, para que você possa ter mais sensibilidade, e também serve para que você possa passar algum fio aqui que pode servir para pendurar, inclusive no pescoço, no momento que você está ali no stand. O calibrador também tem a finalidade de descobrir se tem mais de um tiro no mesmo furo. Quando você insere ele no furo, você vai sentir uma resistência maior caso seja o furo de apenas um projétil, e se for um furo de mais de um projétil que tenha passado naquele furo, você vai sentir uma resistência menor. Alguns calibradores vão servir para diversos calibres, é o caso do ponto .38, que serve para o 380, 9mm e 357. O calibre 4,5, por exemplo, nós temos ele em 4 formas diferentes. Temos o calibrador 4,5 negativo para a carabina de ar, a carabina olímpica de ar. Temos o calibrador 4,5 negativo de 10 interior, tá? Por isso a nomenclatura negativo de 10 interior. Temos o calibrador 4,5
para o alvo de pistola negativo, tá? Por isso o P-. E temos o calibrador 4,5 positivo. Esse sim tem o diâmetro do projétil. Essa é uma das dúvidas que muitas das pessoas que entram em contato na hora de adquirir não sabem exatamente qual tipo de calibrador querem comprar. Então é importante que você saiba que tem vários tipos de calibradores e com várias finalidades. Vou falar um pouco sobre a questão da lente. Nos kits da CBTE, a lente vem apenas nos calibradores abaixo dos 6 mm, no caso o .224, .22, 4,5 positivo e 4,5 negativo de carabina olímpica de ar. Os demais calibradores todos são sem lente, porém a lente é uma questão de opção do comprador. O comprador pode ou não querer a lente e nós vendemos com ou sem a lente também. É interessante falar que a lente ela também acaba servindo de uma espécie de proteção. Uma vez que o calibrador cair no chão, ele acaba não sendo danificado, o pino acaba não sendo danificado. Tá? Nós temos inclusive aqui a questão do... É importante falar a respeito da anatomia do calibrador. Muita gente não sabe, mas aqui é o pino de inserção e o flange, que é essa parte nesse calibrador é bem grande. Tá? Então o flange é a parte de medição. O calibrador não deve cair no chão, você tem que ter um cuidado muito grande com ele. E nessa questão, inclusive, a lente acaba ajudando. Se cair no chão, o flange não é danificado. Uma vez que o flange for danificado, você já compromete a leitura do tiro. Tá? Até por isso que no kit nós temos todo esse cuidado de fazer os encaixes, tá? De ser um calibrador que tem todo um trabalho interno na caixa, com proteção de espuma na parte de cima. Durante a prova, no momento que estiver em cima de uma mesa, tenha muito cuidado para que ele não venha a cair no chão. Para as explicações eu vou utilizar um alvo de pistola 10 metros. Porém o que eu vou falar aqui funciona praticamente a mesma coisa para todos os outros alvos, com exceção de alguns pequenos detalhes específicos dessa prova. Ok? Normalmente quando a pessoa adquire o calibrador, ela quer adquirir esse calibrador aqui para usar nesse alvo, certo? Agora um detalhe importante, esse calibrador aqui, que é o calibrador positivo ou interior, tá? Tá escrito aqui 4,5 mais, certo? Vem de positivo. Esse calibrador ele vai servir somente para o aro do 1, que é o aro onde eu não tenho nenhuma outra linha a mais depois dela, ok? Então, por que que isso é feito? Isso é por conta da regra. A regra de aplicação do uso do calibrador diz que eu vou poder usar somente esse calibrador, do aro do 2 até o aro do 10, certo? Somente esse calibrador. Porque muitas das vezes os tiros se concentram no mesmo ponto e você acaba perdendo o referencial correto para analisar isso daí. Então o calibrador negativo ele vai buscar na linha seguinte essa informação. Para isso é importante que você tenha um alvo oficial. Não pode ser um alvo que não seja oficial, qualquer alvo impresso. Né? Porque o que acontece? As linhas precisam ter uma distância exata, que no caso aqui seria 8 milímetros de uma linha para outra, e uma espessura de linha que varia entre 0,1 a 0,2. Caso você não tenha um alvo com essas características, o calibrador ele não vai funcionar. Tá? Então normalmente eu recomendo que seja esse calibrador para ser usado aqui, quando é um alvo que não é oficial, de uma prova que não seja oficial, tá? E aí você pode usar esse calibrador realmente. Mas num alvo oficial, em uma prova oficial, uma prova principalmente da CBTE, é importante que você use esse calibrador e somente esse calibrador, ok? Aqui no caso nós temos um alvo Krieger, um alvo alemão, tá? Um alvo que tem um excelente corte. Aqui nós usamos inclusive um chumbo de canto vivo, que tem um recorte muito bom, tá? Não é como o chumbo Domed, que vai fazer alguns rasguinhos, um estouro, um furo bem menor, como foi dito anteriormente no outro alvo. Observem a diferença do tamanho do furo feito por esse chumbo e por esse chumbo, certo? E esse chumbo aqui, o corte que foi feito com esse chumbo, também não tem o diâmetro 4,5. Se você for colocar um paquímetro para medir, ainda vai ser menor que o diâmetro 4,5, que é o diâmetro do projétil, ok?
Então esse daqui, né, visualmente eu diria que tem mais ou menos uns 2,5 mm, ok? Mas foi feito com um chumbo 4,5 também, só que Domed. Vamos falar da questão de 2 tiros no mesmo furo, tá? Esse alvo aqui tem 5 disparos. Para quem tem um pouco de prática, já vai conseguir identificar em qual dos furos está o outro disparo, tá? No caso estaria aqui, ok? Vocês vão perceber que ele tem uma leve deformidade aqui nesse ponto, tá? Muitas das vezes é impossível, inclusive, de você ver alguma deformidade. Então, qual é a outra alternativa? Quando o segundo disparo passa no mesmo furo, ele tira algumas aparas de fibra do papel, certo? Então, essas aparas você vai sentir na resistência do calibrador. Quando você coloca num furo que não tem mais de um tiro, você sente uma resistência. Inclusive, na hora de puxar, você sente a resistência na mola, ok? E no momento que você coloca no furo que tem mais de um tiro, você vai perceber que não tem resistência, a mesma resistência na entrada e nem na saída, certo? Outra forma de você verificar isso é olhando pelo outro lado. Você vai ver que existem cortes adicionais, tá? Do segundo disparo. Então, num furo que tenha um só disparo, você vai perceber que quase não tem nada, enquanto que no que tem mais de um tiro, você tem bastante papel aqui, né, corroído pelos lados, ok? Bom, vamos à utilização agora do calibrador negativo. Esse calibrador, como eu falei anteriormente, ele vai ser usado do aro do 2 até o aro do 10. Eu tenho aqui 2 tiros muito próximos da linha do 10. Então eu vou introduzir esse calibrador e vou descobrir se foi o maior ou o menor ponto. Ao colocar o calibrador no lugar, eu vou conseguir examinar através dessa linha aqui, que é a linha seguinte, a linha do 9. Caso eu consiga enxergar uma parcela que seja dessa linha, não precisa ser a linha inteira. Se eu conseguir enxergar uma parcela da linha, já seria o maior ponto. Nesse caso, vai poder ser visto que não é possível enxergar nada da linha, certo? Inclusive é interessante falar que nem sempre é bom você enxergar de cima. Quando você enxerga de cima, você tem uma miragem visual que lhe impede de enxergar muitas das vezes a linha. Então você enxerga também a 45 graus, tá? E tenta examinar. Nesse caso aqui não é possível ver nenhuma parcela da linha. Caso você tenha alguma dificuldade de visualização, você pode utilizar lentes de aumento, tá? Para conseguir aumentar a imagem. Inclusive essa lente que tenho aqui, ela é um pouco maior, tá? Mas não tem a mesma magnitude dessa outra lente que consegue aumentar até mais, tá? Embora seja menor, mas consegue ter um aumento maior. Outra alternativa também é usar o celular. Você pode tirar uma foto com o celular e aumentar a imagem, dar um zoom na imagem. Com isso você vai conseguir ver ou não a linha, ok? Eu vou usar agora outro alvo. Esse aqui não foi um 10, tá? Inclusive eu vou calibrar o outro furo. Vamos ver se foi um 10. Não foi também um 10, tá? Eu não consigo ver a linha aqui, nesse ponto, ok? Vou agora pegar um outro alvo. Um alvo que de repente tenha um 10. Tá? Nós temos outro tiro duvidoso, tá aqui, ó. Certo? Esse tá um pouco mais perto da linha do que o outro ali. Então eu vou colocar aqui. E vamos olhar nesse ponto novamente. Dessa vez eu consigo ver uma parte da linha, não consigo nem ver a linha completamente, né? Mas vi uma parte, já é o ponto maior, no caso aqui é um 9, ok? Vamos agora à utilização do calibrador de 10 interior, nesse caso vale o 12, da prova de carabina mira aberta de ar, certo? Nós temos aqui um alvo duvidoso. Eu vou, utilizando o calibrador correto, vou colocar no furo
e vou examinar a linha neste ponto aqui, tá? Nesse caso, eu consigo ver uma parte da linha, então foi um 12. Caso eu não estivesse vendo nenhuma parcela dessa linha, não seria o 12 ali, né? Ou o 10 interior, certo? Vamos para um outro alvo. Mais um tiro duvidoso. Então vamos colocar o calibrador. Percebam que esse tiro, inclusive, tem um rasgo de papel, por conta da fibra mesmo do papel, tá? Tinha um rasgo de papel aqui, e o calibrador vai, inclusive, empurrar esse rasgo. Nesse caso, eu não consigo ver nenhuma parcela da linha, então não foi um 12. Bom, vou falar agora de uma questão que gerou muita polêmica no primeiro vídeo, que é a questão do tiro puxado, certo? Então nós temos aqui, quando você tem um tiro colado no outro tiro, normalmente existe uma falta de papel que tende a fazer com que o calibrador vá naquela direção. Nesse caso aqui, acho que foi um 12 mesmo, mas poderia ser um quase 12 que poderia estar sendo puxado para cá. Agora veja bem, isso tem limites, tá? Isso tem limites. Uma das formas de você verificar se a pontuação foi ou não aquela é você colocar um alvo por baixo. Você pode pegar um alvo inteiro e colocá-lo por baixo. Assim você vai ter uma noção do aro completo e vai conseguir identificar se seria ou não. Isso mesmo antes de inserir o calibrador. Lembrando que a inserção do calibrador é feita apenas uma vez. Você não pode inserir o calibrador mais de uma vez. Porém, uma vez que você não conseguir identificar, mesmo colocando um alvo por baixo, e você introduzir o calibrador e o mesmo for puxado pelo outro tiro, mostrando que poderia ser um 12, tá? Ou um 10, seja lá o que for, se esse calibrador for puxado em direção por conta do outro tiro, aí você vai ter que conferir o ponto maior ao atirador. Lembrando que quem tem o benefício da dúvida é sempre o atirador, certo? Uma vez que o árbitro não consegue provar que não foi um tiro menor, acaba sendo o tiro maior. Tá? E você pode provar por diversas formas, inclusive utilizando outro tipo de calibrador. Esse aqui é um calibrador de inserção. Existem cartões, inclusive está em processo aí de análise para fabricação, cartões que têm o formato, o diâmetro certo do projétil, e você posiciona o cartão em cima do furo e ele vai lhe dar uma noção se teria ou não tocado na linha, tá? Então é um outro tipo de calibrador, ok? Um calibrador que é muito usado pelo IPSC aqui no Brasil, inclusive. Bem, aqui temos um outro caso de tiro puxado, tá? Um tiro próximo, houve um rasgo e esse tiro pode ser puxado por esse outro aqui, tá? E vai deixar de ser um 10, certo? Já é o contrário, ao invés de ser puxado para dentro, talvez seja puxado para fora por conta desse. Então, se eu não conseguir provar que tocou na linha, né, com o calibrador aqui, nesse caso não é esse calibrador, é o calibrador de 10, certo? Então eu vou introduzir o calibrador de 10 e o que aconteceu? Ele foi puxado um pouquinho para fora e veio mais para fora ainda da linha. Se fosse um 10, eu estaria vendo bem aqui nesse ponto a linha do 9. Não estou vendo, tá? Então ele foi até puxado um pouquinho mais para fora, ok? Eu vou tirar agora o calibrador. Vocês vão ver, tá? Está bem perto, mas não foi um 10. Então ao introduzir aqui, ele normalmente já sairia, né? Não sendo um 10. Mas ele acabou saindo mais, inclusive, por conta desse outro tiro que está aqui, ok? Torno a dizer, se eu tiver outro mecanismo que me dê uma referência e eu consiga provar que isso aqui foi um 10, então eu já não tenho mais a dúvida. Quem tem o benefício da dúvida é sempre o atirador, tá? Aqui um outro tiro, certo? Que está puxando aqui, ok?
esse aqui pode ser ou não um 12. Eu vou descobrir, ele pode ser puxado para cá, né, por conta desse tiro que está bem no centro. Então, ao colocar o calibrador, eu não forço, não posso fazer nenhum tipo de força. A mola já ajuda a não forçar, né? Mas eu vou simplesmente colocá-lo na posição e empurrar. Não foi um 12, certo? Não foi um 12, eu não consigo ver nenhuma parcela da linha, ok? Mas ele poderia ter sido puxado se estivesse mais próximo e eu não conseguisse ter nenhum referencial aqui colocando o alvo por baixo, ok? Colocando o alvo por baixo aqui, a gente vai ter uma noção, inclusive, bem melhor se tocaria ou não, ok? Ó, colocando o alvo por baixo dá para ter uma noção melhor que não tocaria, certo? Usando um calibrador de cartão com o diâmetro do furo também poderia estar examinando isso aí, tá? Então, sempre importante falar, você tem que tirar a dúvida, você tem que provar. O que nós temos hoje de alternativa mais confiável seria o scanner, porém o scanner ele é um investimento muito alto e às vezes é até muito difícil de você conseguir. Então o calibrador de inserção, o cartão calibrador, eles são muito mais fáceis, porém você tem várias questões aí a serem analisadas para que você possa fazer um bom julgamento. Bem, vamos falar mais um detalhe aqui a respeito do uso do calibrador, que é quando você não tem a referência da linha negativa. É muito raro, certo? Você ter esse tipo de ocasião, onde você não tem uma referência na linha seguinte. Normalmente os tiros se concentram em um ponto e você sempre tem um referencial na linha seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho um provável 12, tá? Vou introduzir aqui para verificar a linha, certo? Se tocou na linha ou não. Só que o que vai acontecer? Eu tenho um outro tiro bem aonde teria a outra linha, a linha que me daria referência, tá? Porém, fazendo uma análise correta, né? Esse tiro ele até entrou um pouquinho, então você conseguiria completar a linha aqui, né? Visualmente, ó. A gente conseguiria completar a linha visualmente aqui. Não sei se vai poder, se vai ser fácil para vocês identificarem aí, tá? Então eu conseguiria ver aqui a linha completa caso eu tivesse aqui um disparo, até porque entrou um pouquinho mais, né? Mas se tivesse entrado só um pouco eu não conseguiria identificar, certo? Ia ficar um pouco complicado de identificar essa questão aqui. Então, torno a dizer, o calibrador de inserção é uma alternativa. Você poderia estar usando aqui um calibrador de cartão, daria para perceber ele tocando, né? Ao inserir, inclusive, aqui o calibrador, como sempre, né, ele vai aumentar um pouco o diâmetro do furo. Deu para ver que cortou um pouquinho aqui o aro do 12, ok? Um outro tiro duvidoso aqui com a mesma questão, tá? Um 12 aqui, talvez um 12, né? Mas eu não tenho aqui na diagonal, ó, eu não tenho a linha também visível por conta de outro tiro. Eu ia usar o calibrador errado. Então eu vou introduzir aqui o calibrador. Esse sim estaria bem duvidoso, tá? Ó, certo? Aliás, talvez nem tão duvidoso assim, né? Porque a gente consegue ver já a borda deixando o corte mais ou menos bem aqui, assim eu já consigo um corte em cima do outro aro, certo? Então esse realmente eu jogaria como não sendo, né? Porque dá para a gente examinar aqui e identificar que não, certo? Mesmo não tendo nesse ponto aqui, que é o ponto de referência, o corte já começa a ser cortado o círculo mais ou menos bem aqui, tá? Então eu não conferiria o 12 a esse atirador, por exemplo, ok? Agora é importante sempre você deixar isso bem claro, para que você consiga fazer a apuração correta no momento necessário ali da prova. Bom, eu vou colocar propositalmente essa informação no final do vídeo para que aqueles ansiosos não acreditem que é só isso aqui e pronto, né? Normalmente aquela pessoa ansiosa vai começar a assistir o vídeo ali,
vai ver a primeira parte, que é o positivo, e vai, pronto, já sei tudo. Na verdade, eu preferi mostrar primeiro o negativo de propósito, para que você pudesse primeiro aprender o uso do negativo e depois entender, só para finalizar ali, o positivo, ok? O positivo é muito mais fácil, né? Ele tem o diâmetro do projétil. No caso aqui no WRABF, nessa prova, nós temos o 224, que é um calibre um pouquinho maior do que o .22, e ele vai servir tanto para o 4,5 quanto para o 5,5, tá? Aqui é muito simples, tocou na linha, se o calibrador tocar na linha é o ponto maior, se não tocar é o ponto menor. Então você insere sem fazer esforço, a lente já vai lhe dar um pouco de aumento, tá? Nesse caso cortou bastante aqui, ok? A bolinha do 10 ali cortou bastante. E eu vou agora para o outro tiro, esse tiro aqui de baixo. Nós vamos poder verificar nele também. Nesse aqui não tocou, tá? A partir do momento que toca a linha é o ponto maior. E aqui nós temos o X. Para ser X é necessário que o calibrador cubra totalmente a bolinha do 10. Eu vou para um outro tiro que esteja um pouquinho mais duvidoso do que esse. Esse aqui, tá? Esse aqui, ele está um pouco mais duvidoso. Aqui a gente consegue ver bastante da bolinha do 10. Só que ao colocar o calibrador, lembrando que só pode ser feito uma vez. Isso aqui eu estou fazendo de novo porque já foi feita a prova. O alvo não vai mais ser utilizado. Tá? Ao colocar o calibrador, você não pode ver absolutamente nada da bolinha do 10, certo? Então é assim que funciona o positivo. E esse positivo vai ser ali a grande maioria dos calibradores que estão no kit da CBTE, né? Então do 45 até o 6BR, todos são positivos, tá? Abaixo disso começam a aparecer os negativos, ok? Falar mais um pouco dessa questão da utilização do alvo por baixo, certo? Uma vez que você não tem mais o papel ali naquele ponto onde foi furado pelo chumbo, né, pelo projétil. Então, ao colocar um alvo por baixo, você sempre vai ter essa facilidade de enxergar. Nesse caso aqui é interessante até a gente falar a respeito da própria fibra do papel, né? Depende muito de papel para papel, mas nesse caso aqui, ó, a fibra ela me impede de ver a linha corretamente, ok? Eu já não conseguiria enxergar tão bem por conta da fibra do papel que está por baixo do alvo, né? Nós temos um corte aqui, ó, muito irregular pelo outro lado, ok? Muitos projéteis, às vezes de má qualidade, fazem um corte bem irregular. É o caso desse aqui, por exemplo, tá? Então um corte que não é perfeito, um corte às vezes ovalar, certo? Um corte que, até por conta também da forma da fibra do papel, vejam só, um pedaço do preto do alvo aqui virado para trás, tá? Então isso é por conta de munição, ok? É um chumbo diferente, certo? Então normalmente quando você tem o furo, você vai buscar o centro do furo com o calibrador, independente do formato do corte que esse chumbo possa ter deixado no papel, ok? Então é muito comum mesmo você encontrar alvos assim, ó. Isso aqui foi um furo, é um tiro, certo? Que passou e não levou totalmente o papel e ficou, ó, o papel ficou aqui, certo? Então nós temos uma fibra que não foi cortada totalmente. O calibrador ele tem que ser inserido no centro sempre do furo, independente do formato que esse corte possa apresentar. Nesse caso aqui, ó, nós temos um corte, tá, bem irregular. Então deixa muita dúvida às vezes você pegar esse tipo de furo no alvo. Por isso também o calibrador de furo, ou o calibrador de pino, né, de inserção, ele vai ser interessante na grande maioria dos casos ali. Em alguns casos o de cartão também vai solucionar, como eu acabei de falar, ok? O importante é que você tem que ter um esclarecimento
O importante é que você tem que ter o esclarecimento de como você pode estar utilizando esses calibradores de inserção e como você pode estar julgando cada uma das situações. Tá? Olhando por trás do alvo, utilizando um alvo por baixo de outro, um alvo inteiro por baixo de outro furado, tá? Utilizando as lentes de aumento para verificar de perto, verificar o detalhe, ver se tocou na linha ou não tocou, ok? Utilizar a câmera do celular, tirando a foto, aumentando. Então é importante que vocês usem tudo isso de informação para que você possa ter uma boa apuração, uma apuração correta e justa, ok? Obrigado, gente, e quem quiser, quem tiver interesse no calibrador, tá? Entre em contato.